Quero cumprimentar as crianças com a gloriosa paz do Senhor. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, por estar aqui na sua presença, pelo seu imenso amor e por tudo que Ele tem feito para as nossas vidas, por Ele nos ter alcançado, pelo seu sangue precioso que Ele verteu na cruz do Calvário. Nós agradecemos. Queremos agradecer também aqui a Norma pelo convite. Me sinto honrada e privilegiada por estar mais uma vez aqui para falar da palavra de Deus. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Querido Deus, poderoso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, pelo teu imenso amor, por tua compaixão e por tudo que o Senhor tem feito. Te peço, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, entrar no coração de cada criança que vai ouvir a tua palavra e que ela possa não somente escutar, mas que ela venha estar, ó Pai, praticando a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 da palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia e nos acompanha. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 da palavra do Senhor, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Glória a Deus. A história que nós vamos falar de hoje fala sobre um pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. E sendo pastor de ovelha, ele viveu as maiores experiências que ele poderia ter vivido com Deus estando no campo. Lá ele não somente cuidava de ovelhas, mas também ele tocava harpa. Foi um dos maiores salmistas que escreveu vários salmos. Quem aqui não sabe, não se lembra do Salmo 23, que foi escrito por ele? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele estava no campo cuidando das ovelhas, ele também tocava harpa, ele salmodiava, ele tocava a harpa para o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E certo dia, Deus chamou o profeta Samuel e disse assim: Profeta Samuel, vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque eu tenho escolhido dentre os filhos de Jessé um rei, segundo o meu coração. E quando Samuel foi lá, ele obedeceu aquilo que o Senhor tinha colocado. E quando ele chegou lá, Jessé colocou os seus 7 filhos. Jessé tinha 8 filhos, mas naquela ocasião, dentro da sua casa, só estavam os 7 filhos mais velhos. Porque a história que nós estamos contando é sobre Davi. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas de Jessé. E cuidando das ovelhas de Jessé, Davi não estava dentro da casa dele quando o profeta Samuel chegou. Então Jessé pegou os seus 7 filhos que estavam lá, junto com Samuel, santificou os filhos e os preparou para sacrificar. Depois que eles ofereceram um sacrifício ao Senhor, Samuel pediu para conhecer os seus filhos, a Jessé, e veio o primeiro filho, Eliabe, só que o Samuel olhou para ele e disse: é grande, é bonito, então certamente esse é o rei de Israel. Só que na hora Deus falou e disse: não, porque eu não vejo segundo, eu não escolho segundo a aparência, eu escolho segundo o que está no coração, porque Deus escolhe segundo a sinceridade do nosso coração. Como é o nosso coração? O Senhor escolhe segundo aquilo que está dentro do nosso coração. Glória a Deus.
E quando esqueceram de Davi, passou-se o primeiro, passou-se o segundo, passou o terceiro Samar, passou o quarto, passou o quinto, passou o sexto e chegou no 7 e o Senhor disse, não, eu não tenho escolhido esses. E Samuel olhou para Jessé e disse, acabaram-se. Será que não tem mais nenhum filho, Jessé? Acabou-se os teus filhos? Só que Jessé disse, não, ainda falta o menor, aquele que está cuidando das minhas ovelhas, que está lá no campo. E Samuel disse, vem chamá-lo, vai chamá-lo, porque a gente não vai comer, a gente não vai fazer essa refeição se ele não estiver aqui. E mandaram chamar Davi. E começaram a chamar Davi, dizendo, Davi, te esperam, porque se você não vir, aí eles não vão se sentar à mesa a comer. O profeta Samuel te chama. E quando Davi chegou, o profeta Samuel ouviu a voz de Deus dizendo, levanta e o unge, porque é este mesmo o rei de Israel. Então o profeta Samuel se levantou, ele tinha um chifre que carregava azeite dentro do óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. E assim ungiu Samuel a Davi como rei de Israel. Mas pensa que ele foi assim ungido, foi logo ser rei? Não. Ele voltou para o campo para cuidar de ovelha, para voltar a tocar harpa, para voltar a salmodiar, a escrever salmos. E ele voltou para o campo. Só que às vezes a gente pensa que a promessa de Deus vai se cumprir de imediato, mas não é assim. Tudo tem o tempo. Tudo tem o tempo de Deus fazer, tudo tem o tempo de Deus cumprir. E aquele momento Davi estava sendo ungido como rei, mas não era o tempo dele reinar ainda. Deus precisava dar mais experiências para Davi entender que quando chegasse o tempo da promessa de Deus, de ele um dia ser rei de Israel, ele tivesse a total dependência em Deus. Ele pudesse experimentar o quão grande ele pode ser se Deus estiver com ele. Deus precisava mostrar a Davi que ele só poderia ser alguma coisa se Deus estivesse com ele. Glória a Deus, aleluia. E então o que Deus fez? Deus fez com que um grande, poderoso inimigo se levantasse. E quando se levantou esse grande inimigo, levantou-se um guerreiro muito forte, um guerreiro muito grande, um guerreiro que era guerreiro, que sabia lutar desde o tempo da sua mocidade, desde jovem ele sabia lutar. Então se levantou o exército filisteu para lutar e afrontar contra o povo de Deus. E o exército filisteu se acampou no monte, e segundo o monte vinha um vale, e depois do vale vinha outro monte, outra colina. E o exército de Israel ficou também em outro monte, em outra colina. E de repente surgiu um homem grande, forte, que era acostumado a enfrentar e a matar todo o inimigo que chegasse na sua frente. Quem é, criança? Você já sabe quem é? Quem é? Sabe quem é? Golias. Golias. E Golias começou a afrontar aquele exército, pedindo, dizendo, me dê um homem que lute comigo, me dê uma pessoa que venha até mim e ia lutar. Só sabe o que aconteceu? Todos, quando viram aquele homem, começaram a tremer e a temer e tiveram muito medo. E agora? Quem vai enfrentar esse homem? Quem vai enfrentar esse gigante? Quem vai ter a coragem de enfrentar aquele gigante que vinha com lança, que vinha com espada, que vinha com escudo, uma pessoa segurando na sua frente o escudo? E agora,
quem iria enfrentar um homem daquele. Ninguém em Israel teve coragem de enfrentá-lo. E passou-se um dia, passou-se 2 dias, passou-se 3 dias, passou 4 dias, passou 10 dias, 15 dias, 20 dias, passou-se 40 dias. E ninguém, nem o rei, nem o chefe dos exércitos, nem o corajoso, nem o soldado mais forte de Israel teve coragem, porque temeram aquele gigante. E se esqueceram do Deus de Israel, do Deus vivo, do Deus que tudo pode. Então o pai de Davi disse a Davi: vem cá, Davi. A guerra está se estendendo e eu não tenho notícia dos teus irmãos. Então eu preciso que você vá lá na guerra, procurar saber notícia dos seus irmãos. E Davi, como um filho obediente ao seu pai, Davi foi saber. Só que quando Davi chegou na guerra, Davi escutou aquele soldado a dizer: me dê um homem para lutar comigo. Me dê um homem. Ele começou, Golias, a afrontar o Deus de Israel. E ele afrontando o Deus de Israel, Davi escutou e disse: quem é esse? Quem é esse incircunciso que fala, que afronta o Deus de Israel? Eu vou lá, eu vou pelejar e eu vou vencer. Só que quando o rei Saul ficou sabendo, o rei Saul pediu para chamar a Davi e disse: você é um menino. Você é um menino, você não tem como. Só que Saul não sabia da história que Davi veio. Às vezes a gente vê assim, é criança, mas não sabe às vezes. E quando ora, Deus responde. Quem não se lembra, quando Agar estava lá chorando, deixou o seu filho longe e disse: vou para longe para que não veja eu a criança morrer. Aí sabe o que o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: Agar, não chores, porque Deus ouviu o choro da criança. Deus escuta até os pequeninos. Deus escuta a sinceridade do seu coração. Deus escuta, e às vezes as crianças têm mais intimidade com Deus do que muitos adultos. Então Saul disse: quem é você? Você é um menino. E Davi disse: você não sabe. Quando eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai, aparecia leão, aparecia ursos, e eu os matava para defender aquilo que é do meu pai. E do mesmo jeito que Deus me deu na mão aquele urso e o leão, Deus vai me dar esse filisteu e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então Saul quis vestir Davi com a sua armadura, só que Davi era pequeno. A armadura de Saul foi feita para Saul usar. A gente não pode usar a armadura de ninguém, a gente tem que lutar com as nossas próprias armas. Então Davi disse: não, Saul, eu vou com aquilo que Deus me ensinou a usar no campo. E Davi se foi, desceu no ribeiro, pegou 5 pedrinhas e foi com a sua funda. Olha aqui a funda. E quando Golias viu a Davi, sabe o que Golias disse? Que toda a terra saiba que os filhos de Israel mandam seus filhos para a guerra. E ele desprezou a Davi e perguntou: vem tu a mim com paus? Eu sou algum cachorro? E Davi disse: você vem a mim com lança, com escudo e com espada. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, a quem você tem afrontado. E sabe o que aconteceu? Davi pegou a sua funda e girou. E quando ele soltou a pedrinha, bem na testa do gigante, a pedrinha cravou, entrou.
E a Bíblia diz que aquele que queria envergonhar o povo de Israel por meio de um jovem, por meio de um pequenino, ele tombou de cara no chão, ele caiu de cara no chão. Então Davi foi lá e pegou a sua espada e matou aquele gigante. E matando aquele gigante, ele pegou a sua cabeça e começou a cantar, dizendo que não há Deus como o nosso Deus de Israel. Não existe Deus dos exércitos como o nosso Deus. O único que é forte, o único que é verdadeiro. Então, se nessa tarde você está aí sendo afrontado, tendo medos no seu coração, que tem lhe paralisado, não tem feito você enfrentar aquilo que você tem que enfrentar, mesmo sendo crianças. Porque a gente às vezes olha e vê como uma besteira, mas a gente já passou por isso e sabe que cada fase é uma fase, e cada tempo de nós crescermos Existe provas que foi para determinada fase da gente passar. Mas se Golias tem te afrontado, tem te feito causar medo no seu coração, confie no Senhor dos Exércitos. Confie no nosso Deus. Confie naquele que verteu o seu sangue em uma cruz, que te deu o poder de colocar o nome dele, que é sobre todo nome. E diga aí na sua casa: eu vou vencer porque Jesus, ele é comigo. Eu vou vencer porque Jesus toma a minha frente. Eu não vou temer. E no tempo certo as promessas de Deus vão se cumprir. Porque passou-se Golias, passou outros temporais que Davi teve que passar. Passou por tantas provações, mas depois de muitos anos, o Senhor cumpriu a promessa que ele tinha feito a Davi, de ser rei em Israel. E com essa palavra eu agradeço. Agradeço a tia Norma por dar essa oportunidade. Agradeço a você, papai e mamãe, que tem incentivado o seu filho a estar escutando a palavra do Senhor. E vamos terminar com mais uma oração. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos por essa palavra, te agradecemos pelo teu imenso amor, te agradecemos porque o Senhor é aquele que sempre está conosco. Te agradecemos porque não entendemos, ó Deus, o tempo que o Senhor tem para realizar as promessas em nossas vidas, mas só confiamos e acreditamos que no teu tempo elas irão se cumprir, porque o Senhor não é homem que mente, mas o Senhor é aquele Deus fiel que não mente e quem nós podemos confiar de todo o nosso coração. Visita, ó Deus, essa criança que está a ouvir. Retira todo o medo do seu coração. Se o diabo, ó Deus, tem amedrontado, ó Deus, essas crianças, essas vidas, pelo poder que há no teu nome, eu libero uma palavra profética e digo: medo saia, em nome de Jesus, e que elas consigam ver que contigo elas são mais fortes, mais que vencedoras, porque o Senhor nos garante a vitória. Ó Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. No nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade. Foi legal, hein, mãe?